o livro de Urântia 44, Os Artesãos Celestes. Entre as colônias de cortesia dos vários mundos sede, divisionais e universais, pode ser encontrada uma ordem única de personalidades compostas, a dos artesãos celestes. Estes seres são os artistas e artesãos mestres dos reinos moronciais e dos reinos de espíritos inferiores. São os espíritos e semi-espíritos empenhados na decoração moroncial e no embelezamento espiritual. Esses artesãos acham-se distribuídos em todo o grande universo, nos mundos sedes dos superuniversos, universos locais, constelações e sistemas, bem como em todas as esferas estabelecidas em luz e vida. Mas o seu principal domínio de atividade é o das constelações, e em especial o dos 770 mundos que circundam cada uma das esferas sede. Ainda que o seu trabalho possa ser quase incompreensível para a mente material, deveria ser entendido que os mundos moronciais e espirituais não são desprovidos da arte elevada e da cultura superna. Os artesãos celestes não são criados como tais. Eles são um corpo de seres selecionados e recrutados, compostos de certas personalidades de ensino, nativas do universo central e dos seus alunos voluntários, selecionados dentre os mortais ascendentes e outros seres dos numerosos grupos celestes. O corpo original de mestres desses artesãos foi, em uma certa época, designado pelo Espírito Infinito, em colaboração com os 7 Espíritos Mestres, e era constituído de 7.000 instrutores de Avona, 1.000 para cada uma das 7 divisões de artesãos. Com tal núcleo para iniciar, e através das idades, esse corpo brilhante de trabalhadores hábeis desenvolveu-se nos afazeres moronciais e espirituais. Qualquer personalidade moroncial ou entidade espiritual é elegível para ser admitida no corpo dos artesãos celestes. Isto é, qualquer ser abaixo da categoria de filiação divina inerente. Os filhos ascendentes de Deus provenientes das esferas evolucionárias podem, após sua chegada aos mundos moronciais, inscrever-se para admissão no corpo de artesãos. Esses, suficientemente dotados, podem escolher essa carreira por um período mais longo ou mais curto. Mas ninguém pode inscrever-se como artesão celeste por menos de 1 milênio ou 1000 anos de tempo no superuniverso. Todos os artesãos celestes são registrados nas sedes centrais dos superuniversos, mas são dirigidos por supervisores moronciais nas capitais do universo local. São comissionados nas seguintes 7 maiores divisões de atividades, pelo corpo central de supervisores moronciais, funcionando nos mundos sede de cada universo local. 1. Músicos celestes. 2. Reprodutores celestes. 3. Construtores divinos. 4. Registradores de pensamentos. 5. Manipuladores da energia. 6. Desenhistas e ornamentadores. 7. Trabalhadores da harmonia. Todos os mestres originais desses 7 grupos vieram dos mundos perfeitos de Avona, e Avona tem os modelos e os estudos dos modelos para todas as fases e formas de atividades artísticas do espírito. Ainda que seja uma tarefa gigantesca de trazer tais artes de Avona para os mundos do espaço, os artesãos celestes aperfeiçoaram-se idade após idade nessas técnicas de sua execução. Como em todas as outras fases da carreira ascendente, aqueles que estão mais avançados em qualquer linha de atuação são requisitados constantemente para compartilhar o seu conhecimento superior e a sua habilidade com os seus companheiros menos favorecidos. Primeiro começareis por vislumbrar essas artes transplantadas de Avona para os mundos das mansões, e a beleza delas. Assim a vossa apreciação dessa beleza aumentará e tornar-se-á mais abrilhantada, até passardes pelas salas dos espíritos de Salvington e contemplardes as obras-primas inspiradoras dos artistas supernos dos reinos espirituais. Todas essas atividades dos mundos moronciais e espirituais são reais. Para os seres do espírito, o mundo espiritual é uma realidade. Para nós, o mundo material é mais irreal.
As formas mais elevadas de espíritos passam livremente através da matéria ordinária. Os espíritos elevados não reagem a nada material, à exceção de algumas das energias básicas. Para os seres da matéria, o mundo do espírito é mais ou menos irreal. Para os seres do espírito, o mundo da matéria é quase inteiramente irreal, sendo meramente uma sombra da essência das realidades do espírito. Eu não posso, com a visão exclusiva do espírito, perceber o edifício dentro do qual está a narrativa. Esta narrativa está sendo transladada e gravada. Um conselheiro divino de Uversa, que se encontra por acaso ao meu lado, discerne menos ainda essas criações puramente materiais. Nós discernimos como essas estruturas materiais vos parecem, vendo uma contraparte do espírito ser apresentada às vossas mentes por um de nossos transformadores de energia que nos presta ajuda. Essa construção material não é exatamente real para mim, um ser espiritual, mas é evidentemente muito real e muito útil aos mortais materiais. Há certos tipos de seres que são capazes de discernir a realidade das criaturas, tanto dos mundos do espírito quanto dos mundos materiais. Pertencendo a essa classe estão as chamadas quartas criaturas dos servidores de Avona e as quartas criaturas dos conciliadores. Os anjos do tempo e do espaço são dotados com a capacidade de discernir tanto os seres do espírito quanto os seres materiais, como também o são os mortais ascendentes depois da sua liberação da vida na carne. Após atingir os níveis espirituais mais elevados, os ascendentes são capazes de reconhecer e distinguir a realidade material, a moroncial e a espiritual. Está também aqui comigo um mensageiro poderoso de Uversa, um ascendente fusionado ao ajustador, um ser que certa vez foi um mortal, e ele vos percebe exatamente como sois, e ao mesmo tempo ele pode visualizar o mensageiro solitário, o Supernafim, e os outros seres celestes presentes. Nunca na vossa longa ascensão perdereis o poder de reconhecer os vossos companheiros de existência passadas. Sempre, enquanto ascenderdes interiormente na escala da vida, mantereis a capacidade de reconhecer e confraternizar-vos com seus seres companheiros, com os seres companheiros das vossas experiências anteriores, em níveis menos elevados. Cada translação nova ou ressurreição irá acrescentar um grupo a mais de seres espirituais ao alcance da vossa visão, sem privar-vos, no mínimo que seja, de vossa capacidade de reconhecer os vossos amigos e companheiros de estados anteriores. Tudo isso é tornado possível na experiência dos mortais ascendentes, por meio da atuação dos ajustadores do pensamento residentes, em consequência da propriedade que eles têm de reter as duplicações das experiências de toda a vossa vida. Fica assegurado a vós jamais perder qualquer atributo verdadeiro que tenhais tido no passado, e esses ajustadores irão sempre convosco, como uma parte de vós, na realidade, como vós. Mas quase perco a esperança de me fazer capaz de transmitir à mente material a natureza do trabalho dos artesãos celestes. Tenho a necessidade de deturpar constantemente o pensamento e distorcer a linguagem, no esforço de abrir à mente dos mortais a realidade dessas transações moronciais e fenômenos quase espirituais. A vossa compreensão é incapaz de captar e a vossa língua é inadequada para transmitir o significado, valor e relação entre essas atividades semi-espirituais. E eu, todavia, continuo no esforço de esclarecer a mente humana a respeito dessas realidades, convencido, por outro lado, da grande impossibilidade de triunfar plenamente nessa tentativa. Não posso fazer mais do que esboçar um paralelismo grosseiro entre as atividades materiais mortais e as funções múltiplas dos artesãos celestes. Se as raças de Urântia fossem mais evoluídas na arte e em outras realizações culturais, então eu poderia ir muito mais adiante no meu esforço de projetar dentro da mente humana, levando-a das coisas da matéria até as coisas da morôncia. Tudo o que eu posso esperar realizar é tornar enfático o fato de que essas transações nos mundos moronciais e espirituais são bastante reais.